Olá, olá, daqui a Lídia Palminha, hoje dia 19 de abril de 2026 e hoje vou trazer um assunto que demorou alguns anos a ser resolvido e que se chama escola, mais propriamente a instituição em si com o nome de escola. Passei por esta instituição em 4 fases diferentes da minha vida. Primeiramente enquanto aluna, portanto da primeira classe ao 12º ano, que representaram 13 anos, porque fiquei retido um. Depois enquanto funcionária, foram 4 anos enquanto assistente operacional. Depois enquanto mãe, desde a primeira classe do filho mais velho ao 12º do filho mais novo foram 16 anos. E depois terminou com 6 meses, entre 2018 e 2019, como administrativa numa escola. Nós estamos a ver hoje em dia muitas pessoas já falarem de uma forma diferente daquilo que era, daquilo que falavam há pelo menos 3, 4, 5 anos para trás. Nós já vemos muitas personalidades públicas, peço desculpa, a falarem sobre as suas vidas privadas e onde já vêm relatar o quanto elas sofreram em contexto de escola. É interessante porque até há pouco tempo a escola era o melhor lugar do mundo, eu não ouvia muitas pessoas a falarem sobre a escola num contexto de dor. Ouve-se falar em bullying, isso é todos os anos, enfim, mas relatos mesmo de personalidades públicas e mesmo relatos de pessoas que vêm falar comigo. Realmente só há pouco tempo para cá é que tenho-me apercebido que as pessoas estão a permitir-se a falar a sua própria verdade. A escola para mim foi um elemento de muito, mas muito sofrimento, ok? Muito mesmo. Demorou bastante tempo a perceber o que é que significa escola, porque a escola é parte de um sistema. E a escola não trata da individualidade de cada pessoa. A escola trata de todo um número de pessoas. E na escola, aquilo que mais me começou, portanto, a parte mais negativa do conceito escola, para mim, foi quando chegou o dia do pai e eu era órfã de pai. E era obrigada pelo sistema a fazer uma prenda para o pai quando ele não existia. E é claro que eu defini alguém para receber essas prendas, que era o meu tio paterno, e quando eu lhe dava a prenda, os olhos dele eram, e toda a sua receptividade, além de ser de agradecimento, mas a criança conseguia entender o sofrimento que estava dentro dele, porque representava mais do que o agradecimento pelo que eu lhe estava a dar, representava que o irmão não estava. Portanto, à medida que eu fui crescendo, quando saí da escola dos pequenos, da primeira à 4ª classe, chego ao 5º ano e encontro um casal de irmãos em que se unimos na mesma dor, porque também o pai deles tinha falecido, por acaso na mesma altura que o meu. Então o dia do pai representava isso mesmo, ou seja, nós estávamos a fazer uma prenda para um pai que não estava lá. E o sistema não reconhece essa individuação, não reconhece de todo. Mas depois também me lembro de uma colega que era imensamente castigada pelo pai. Quando ela tinha notas negativas, o pai retirava a correia da máquina de costura, batia-lhe e ela ficava de castigo a dormir no sótão sem luz e ela tinha medo do escuro. Então quando ela fazia aquela prenda para dar a um pai
com uma extrema violência, bastante castradora em diversas situações, tendo em conta a violência, não é? Havia também muito sofrimento. Assim como o meu colega, quando a mãe vinha à rede da escola e dizia: se não te portas bem, eu estou a ver, eu vou avisar o teu pai, ele vai-te bater. Portanto, o sistema não vai reconhecer estas individuações. Estas individuações estão a ser reconhecidas lentamente com o tempo pelos professores que têm crianças em que de alguma forma conseguem sinalizar ou perceber o que é que se está a passar. Mas de facto não há esta individuação. A par disto, há imensas situações. Mesmo quando eu dizia, sim, a escola correu tudo muito bem, não, não correu. O bullying, naquela altura, não se chamava bullying, chamava-se outra coisa qualquer, porque cada um de nós tinha que se resolver e era de uma forma diferente do que é agora, porque as épocas também são diferentes, não era nem melhor nem pior, é diferente porque a época também é diferente, ok? E, e não era, eu era uma criança muito rebelde, ok? Não posso de forma alguma deixar de dizer que a história não me fazia sentido nenhum, a geografia não me fazia sentido nenhum, e no geral aquilo que eu continuamente dizia é que a escola não me estava a ensinar aquilo que eu iria precisar na minha vida. Os meus filhos diziam a mesma coisa, portanto, é para deixar aqui o quanto o ADN funciona, porque os meus filhos diziam aquilo que eu dizia quando ainda nem sequer tinha filhos, se calhar nem sequer pensava na maternidade. Entretanto, entro numa outra fase, que é a fase já adulta, em que sou assistente operacional numa escola e entro aqui com um confronto diferente, em que saio da criança, da jovem, né? Meio ainda no rescaldo, porque passou pouco tempo entre a saída de uma condição e a entrada em outra condição, portanto ainda venho aqui no rescaldo, mas já venho com uma posição diferente, não é? Completamente diferente. E entro em confronto comigo mesma, na medida em que há miúdos, há crianças que vêm ter comigo e vêm-me fazer relatos de coisas que ainda estavam muito frescas, de feridas que ainda estavam frescas. E eu aqui tenho que ter uma estrutura que ainda não tinha, mas que se calhar na minha sabedoria inata, e isto porque entretanto já me cruzei com alunos que hoje já são pais e mães, e eles acabam por dizer: não, a Lídia teve aí uma expressão ou outra que ficou, porque havia as feridas muito abertas. E entretanto vêm os meus filhos e aqui, aqui há um descambar, não é? Porque não se trata dos meus filhos, trata-se de ser a mãe dos meus filhos, que são uma cópia de mim na escola, em que há conversas que são exatamente iguais, em que há situações que são exatamente iguais, e aqui é a mãe, enquanto adulta responsável, que tem que ir buscar uma sabedoria que não se sabe bem de onde, como eu costumo dizer, não sei onde é que fui buscar algumas coisas, mas de facto é a adulta que tem a responsabilidade de olhar para aquelas duas crianças e levá-las num bom caminho. E há algo que eu constantemente lhes dizia: ao longo da vossa vida vai ser assim. Vai ser assim na escola, vai ser assim na sociedade em geral, vai ser assim quando tiverem uma profissão. Portanto, vai haver pessoas de todas as esferas, pessoas que dizem de tudo e mais alguma coisa, porque nós vivemos em sociedade.
e o mundo é construído por seres humanos. E a partir do momento em que o mundo é feito por humanos, há aqui uma panóplia de compreensões a ter em conta. Entretanto, termino o elemento escola, sendo funcionária numa secretaria, onde a partir daí eu defini, e assim aconteceu, 6 meses, e nestes 6 meses propus-me a uma cura mais profunda, e foi mais profundo do que aquilo que eu pensei que conseguiria concretizar. Mal entrei logo em atestado médico, porque neurologicamente fui abaixo, muito abaixo, porque havia esferas desde lá de trás que ainda não estavam devidamente cuidadas, no sentido de serem compreendidas e amadas. E depois tive até foi uma ciática já no final, que também teve uma expressão muito interessante, porque a ciática não teve só a ver com o momento em si, mas com o episódio que veio a seguir. Isto tudo para transmitir o seguinte: nós somos seres de padrões, ok? Nós somos seres de padrões, e a própria ciência já o disse. Portanto, nós entre os 0 e os 7 somos seres que sugamos tudo aquilo que ouvimos e vemos dos nossos progenitores. Nós sugamos tudo entre os 0 e os 7. Dos 7 aos 14 nós vamos reproduzir, vamos ser quase os macaquinhos de imitação, vamos reproduzir nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nas nossas conversas, tudo aquilo que nós sugamos lá atrás. Dos 14 aos 21 nós vamos entrar em confronto com aquilo que tudo o que nós aprendemos, o que nós vivenciamos, e vamos começar a olhar para aquilo que os nossos colegas vivem, aquilo que os nossos colegas vivenciam, e vamos confrontar a nossa educação, a nossa família com a educação e a família do próximo. É quando entramos aqui num confronto muito difícil de gerir, que é a chamada entrada na juventude, mas é um confronto muito difícil de gerir. E a partir dos 21 anos para a frente, nós vamos andar doidinhos à procura da nossa personalidade, porque nós vamos estar envoltos entre tudo aquilo que foi o nosso passado e aquilo que irá ser o futuro. Então, isto significa que somos constantemente padrões e somos repetição de padrões. As épocas podem mudar, que nós, se não quebramos os padrões, nós vamos permitir que eles sejam repetidos constantemente. Há uma frase que penso que foi atribuída a Confúcio, que vi esta semana, que dizia o seguinte: não são as ervas daninhas que sufocam a boa semente, é sim a negligência do lavrador. E esta frase para mim é muito, mas muito interessante e amplamente colocada em toda a esfera da minha vida, inclusive aqui a da própria escola, que foi realmente um objeto de um enorme trabalho interno para cura de diversas situações que não tinham nada a ver comigo, e há o confronto constante. Desde o momento em que nascemos, que todos nós somos submetidos diariamente em lições. É constante e elas são subtis, mas todas essas lições de alguma forma nos formata, ela molda-nos, e esta formatação faz-nos ver o mundo de acordo com o que o exterior vê o mundo. Só que nós deveríamos de ver o mundo
conforme nós mesmos e não conforme os outros. E, esta formatação molda-nos na forma de que, para estarmos em sociedade, para fazermos parte, e ela formata-nos com o medo. Ela formata-nos com o medo de falhar, ela formata-nos com o medo de perder. Estas são as formatações mais comuns. E ao lado tem a questão do pertencimento e da aprovação. Portanto, a escola é um elemento que vai trazer assim em bruto estas 4 formatações. E se nós, enquanto adultos responsáveis e conscientes, não entendermos esta mecânica, nós vamos providenciar a que os padrões sejam repetitivos. Porque é que estamos em 2026 e está tudo igual, embora diferente por causa da época. Exatamente porque nós, enquanto adultos, ainda não conseguimos transformarmos-nos para que as crianças que nós educamos, com quem nós lidamos, elas aprendam uma nova formatação e venham aplicar esta nova formatação na vida. Nós temos aquela velha máxima de eu estou a lutar para um mundo melhor para os meus filhos. E a minha pergunta é: o que é o mundo melhor para os meus filhos se eu vou lutar de acordo com as minhas convicções, as minhas experiências, ou seja, a minha formatação, e não de acordo com a minha essência? É diferente a formatação da essência. É muito, muito diferente, porque a essência não é que a mente anda a dizer: eu reconheço agora a minha essência. A essência é a consciência. É o reconhecimento de que somos consciências, que estamos dentro de corpos físicos, corpos esses que emitem várias características de sentimentos, emoções, dores, que são pontos que nós deveríamos de entendê-los para transformarmos-nos, e nesta transformação cuidarmos então das crianças para que não se repitam os mesmos padrões, épocas e épocas e épocas, de forma incessante. Portanto, o elemento escola, a instituição escola, é comandada por adultos, por humanos adultos. E nós não somos ensinados, não é por sermos professores, por sermos advogados, por serem médicos, por serem pedreiro, por ser carpinteiro, nós não somos ensinados a nos transformarmos. Nós somos ensinados, com base na formatação, a vivermos de acordo com o que é a normose. Porque se nós sairmos da formatação, nós somos os esquisitos, nós somos os estranhos, nós somos os maluquinhos da cabeça, somos aqueles que não fazemos ideia do que é a vida. E isso, para quem tem necessidade de pertencer, traz-lhe o sentimento do não pertencimento, da não aprovação. E então, uma vez mais, vai para a formatação, porque é preciso muita, muita coragem para a transformação. É preciso muita coragem para mantermos-nos na transformação. É preciso muita coragem para passarmos a transformação para o próximo e promovermos para que ela seja feita. Isto num mundo onde tudo é formatado, onde tudo está formatado. Eu fico imensamente feliz quando ouço pessoas, seres
de sábias já de larga idade, a pessoas que trabalham com, ou que trabalharam uma vida toda com a ciência. Eu fico tão feliz quando alguém vem dizer: é tempo de mudar o conceito das escolas, é tempo de mudarmos a maneira como as escolas peço desculpa, como elas funcionam, e é tempo dos próprios pais mudarem-se a si mesmos, porque tudo começa com o adulto e não pode ser como é a prática. A ação do adulto está baseado no trauma da criança, na dor da criança, no que a sociedade quer, no que a sociedade exige, bons resultados, aprovação, sharings, enfim. Então, na compreensão de que tudo depende de quem pode fazer alguma coisa e de quem tem o dever de o fazer e de quem tem a responsabilidade de o fazer, que são os adultos. Fica aqui as minhas palavras do quanto é necessário mudarmos a nossa formatação, transformando-nos. Há sinais de que já há transformação, mas é tudo muito lento. Aqui na Terra é tudo muito lento, é muito lento mesmo, mas esses sinais para mim já são bastante importantes. Agora é importante que realmente os sinais alastrem um pouco mais, os sinais conscientes, os sinais de responsabilidade. Nós estamos num mundo em que exigimos ao outro aquilo que não conseguimos nós mesmos fazer. E não conseguimos, vou-me repetir, porque estamos na formatação. Quando surge a unidade, quando surge o sentimento cá dentro da unidade, quando surge o sentimento cá dentro do amor e de uma paz que não é deste mundo, o mundo começa a ser visto de uma forma totalmente diferente, porque está fora da formatação, fica totalmente diferente. E é aí que se deve de pegar. É tudo muito lento por aqui, mas não é impossível. Sejamos adultos conscientes, adultos responsáveis, porque as crianças que vão vindo de época para época vão trazendo registros diferentes daqueles que fomos nós um dia, e é necessário entendermos essa mesma mecânica, o que é que vai sendo época por época, o que é que onde é que se deve de interferir, onde é que se deve de evoluir, onde é que se deve de compreender de época por época. De alguma forma, fica o meu sincero desejo de que quem escutar estas palavras não as leve para o lugar de dor, mas para o lugar de amor. Assim teve que ser, porque assim deve de ser e assim é a transformação. Todo o sofrimento que foi passado faz parte do corpo e não da consciência. Um dia, quando eu falecer, o corpo vai aqui ficar, porque o corpo, é da Terra. A consciência não é da Terra. A consciência é do cosmos. E é para lá que devemos de regressar. Então, reconhecendo que os sinais, os sentimentos, as dores, os traumas, os sinais do corpo são apenas
os veículos para se chegar à consciência, que cada um de nós o consigamos fazer e consigamos aí sim fazer a transformação para que as crianças sejam bons lavradores. Abraço-vos amorosamente.